Minha rapaziada, domingo virou um jogo decisivo, né? Quarta rodada de Série B, a gente já tá nesse cenário de muita pressão, a gente já tá nesse cenário de muitas dúvidas sobre a sequência do treinador. E a gente está aqui para tentar entender como o trabalho do técnico Maurício Barbieri pode encontrar novas soluções para atender essas demandas de torcida, de ser um time com mais posse, de ser um time com mais controle, mais protagonismo realmente através da posse de bola. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas situações que estão acontecendo no time, e situações que podem mudar, situações que existem alternativas, beleza? Então vamos lá. Só trocar aqui Raul e Filipinho. Essa é a formação atual do Atlético, é mais ou menos essa estrutura que o Atlético ataca quando está enfrentando um bloco baixo. Os dois zagueiros, os dois laterais, com o Raul fazendo essa saída, não necessariamente com o Raul fazendo essa saída, o Atlético usa muitos lados para fazer essa saída de bola, para fazer essa transição ofensiva. Aí você tem Zapelli e Filipinho um pouquinho mais à frente, Velasco, Luiz Fernando e Allan Kardec na frente. Tem muitos problemas para a gente falar aqui. E o primeiro, eu quero falar sobre o funcionamento dos laterais, tá? Se você tivesse dois laterais com boa capacidade de construir, eu entendo esse posicionamento tanto do lateral direito quanto do lateral esquerdo. Eu acho que a gente usa realmente muito o lado do campo para fazer essa transição ofensiva. Palácios e Fernando são jogadores ali que têm alguns problemas para fazer essa saída de bola. Acho que o Fernando até consegue fazer um pouquinho mais de qualidade, mas o Palácios, pô, é basicamente nulo, assim. Quando o Atlético sai com a bola do Mikael pro Abrão, do Abrão pro Palácios, é completamente nulo. Completamente, porra, impossível de você ter um acerto ali para que essa saída de bola ela aconteça, tá ligado? Então, assim, não acho que tenha tanto fundamento. Acho que, por exemplo, a presença ofensiva do Palácios é um ponto muito mais positivo do que ele ajudando na saída de bola. Assim como o Fernando, acho que é um cara que pode ter uma presença ofensiva legal. Então, o que eu faria? Optaria não por uma saída utilizando quatro jogadores. Optaria por uma saída utilizando três jogadores. Eu baixaria o Raul para fazer a saída lá Volpiana, que é a saída entre três, botaria Palácios e Fernando, naturalmente esquivel, para serem esses jogadores de amplitude, esses jogadores de profundidade, esses jogadores que permitiriam, por exemplo, Velasco e Luiz Fernando jogarem por dentro. Os pontas do Atlético não são jogadores que atacam fundo, até porque eles jogam de pé invertido. Então eles buscam a faixa central sempre. Então, Fernando de um lado, Palácios do outro, com o Raul fazendo a saída de três, acho que pode ser uma alternativa legal. O Allan Kardec ficaria como centroavante, não tem muito mistério, lembrando que isso é pensando na gente ficar mais com a bola. Então a presença do Allan, ela muda um pouquinho de dinâmica. O Allan não seria um jogador para ficar recebendo bola longa para o Atlético ganhar a segunda bola. O Allan receberia bolas mais na disputa com os zagueiros ali, onde eu acho que ele vai muito bem. E como ele fez o gol ali na Série B, tá ligado? Aí você tem aqui Luiz Fernando e Velasco, que são jogadores que gostam de vir mais por dentro. O Luiz mais para um cenário de finalização, o Velasco mais para um cenário de associação. Então você, pô, teria ali os jogadores que eu acho que podem ter uma entrega legal na zona de conforto deles, numa zona onde eles conseguiriam produzir mais, numa zona que eles conseguiriam gerar mais situações, porque eu acho que botando um muito aberto de um lado, muito aberto do outro, os dois ficam muito isolados do jogo. Eles precisam que as triangulações aconteçam para inserir eles na partida. E o Atlético é um time que não vem tendo tanta tranquilidade para gerar essas triangulações, então já vamos botar eles no posicionamento onde eles se sentem mais confortáveis, tá ligado? Show de bola. Aí a gente precisaria repensar um pouquinho na dinâmica Filipinho e Zapelli. Filipinho, naturalmente, seria esse primeiro cara. E o Zapelli, que não é tanto aquele meia terãs, tanto aquele meia de chegada, tanto aquele meia de finalização, ele poderia estar circulando aqui, sendo esse cara que em alguns momentos baixa para pegar a bola, para encontrar o Luiz Fernando entre linhas, o Velasco, pô, também entre linhas. O Zapelli do Belgrano, que foi o Zapelli que mais chamou a atenção,
não vou falar que era um volante, mas era um jogador de muito mais mobilidade para baixar e pegar zonas de construção, baixar e pegar zonas onde ele poderia criar, construir melhor, sabe? Então, acho que o Zapelli mudaria um pouquinho, ficaria um pouquinho mais distante da área, mas poderia ajudar muito bem nessa circulação de bola, poderia ajudar muito bem nessas dinâmicas que a gente estaria criando. Filipinho ajudaria um pouquinho mais na saída de bola também. Você teria o Raul, você teria liberdade até para o Léo subir um pouquinho mais. Acho que seria uma configuração que manteria o jogo posicional do técnico Maurício Barbieri e permitiria que a gente tentasse ficar um pouquinho mais com a bola, porque olha essa zona aqui. Na teoria, é uma zona que poderia ter os três principais jogadores do Atlético se encontrando de forma mais próxima. Quando você joga numa linha de três, um pela esquerda, outro pela direita, outro pela faixa central, você tem, porra, jogadores muito mais distantes, jogadores muito mais, porra, completamente em cenários aleatórios, sabe? Porque o Luiz e Zapelli, beleza, até jogam pela esquerda, se aproximando mais, criando mais, construindo mais, mas já o Velasco, velho, ele joga lá pela direita, então até ele ter uma aproximação do Zapelli, precisa que ele venha para dentro, precisa que o Palácio ocupe o corredor. Então, assim, é um movimento muito pouco natural para o que a gente tem hoje. Com a entrada do Esquivel, eu acho que a gente ganha muito também, mas o jogador com qualidade de passe, mas o jogador com bom critério para saber qual zona ocupar, qual zona construir. Acho que potencializa muito nesse sentido e eu acho que o Dudu, pensando em ter a bola, também é uma alternativa melhor. Acho que nesse momento dá mais para fazer, assim, sendo bem sincero com vocês. Dentro de todas as limitações do time do Atlético, né? O Atlético é um time que tem muitas limitações nesse sentido. Mas, volto a dizer, uma palavrinha que tem que ser a palavra-chave do time do Atlético é aproximação. Não adianta. O Atlético tem que ser um time que joga próximo. O Atlético tem que ser um time que se encaixa. O Atlético tem que ser um time que joga junto, sabe? Que cria cenários ali para os jogadores estarem sempre próximos, para os jogadores estarem sempre construindo. Não adianta a gente ter, principalmente, as principais peças técnicas do Atlético distante. E eu acho que é isso que está acontecendo, porque você subutiliza Velasco e Luiz Fernando, abrindo muito eles, porque eles não vão te entregar agressividade e até eles virem para dentro dependem muito de mecanismo coletivo. E, cara, eu vou ser bem sincero com vocês. Acho que o Atlético, em alguns momentos, até consegue triangular legal, consegue criar bons cenários. Mas o Zapelli, para mim, é disparado o jogador com mais capacidade de triangulação, sabe? E o principal cenário coletivo do Atlético é quando o Zapelli toca na bola, quando o Zapelli participa mais do jogo. Então você conseguiria, hipoteticamente, óbvio, botar Luiz Fernando e Velasco mais perto dessa zona de construção, mais perto dessa zona de criar jogadas, beleza? Acho que é um caminho, acho que é uma alternativa. Insistindo que não está dando certo, não sei se é um mundo legal pro trabalho do Barbieri, que já vem sendo muito questionado externamente e internamente. Dudu e Esquivel, acho que ajudariam também numa melhor relação com a bola, acho que ao Fernando e Palácios não entregam, tá ligado? Então é mais ou menos isso, tamo junto, forte abraço, tchau, tchau, um grande beijo. E deixa sua opinião sobre essa possibilidade de reconstrução do time com o Barbieri.